O que é arte contemporânea? Afinal, há alguma obra que não tenha sido contemporânea de seu tempo, da época em que foi feita? A exposição Linha Atemporal propõe que são contemporâneas as obras que não aderem ao senso comum da época. As obras contemporâneas tomam distância de seu tempo, para examinar melhor sua sociedade. Por isso, a arte contemporânea parece estranha quando surge, porque ser contemporâneo de seu tempo é desafiar o que é familiar. O filósofo Giorgio Agamben escreveu que pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo aquele que não coincide perfeitamente com seu tempo. A partir de Agamben, podemos concluir que o grande artista é inatual, desafia o que é familiar em sua época. Retomando as experiências do final dos anos 50 na arte brasileira, a exposição Linha Atemporal estabelece o convívio entre artistas do concretismo e neoconcretismo e artistas de hoje, que se alojam naquela contemporaneidade, desafiam a predileção atual pelo ordinário. É o presente olhando o passado. Assim como nos anos 50, os concretistas brasileiros olharam para o Manifesto de Arte Concreta, de 1930, escrito por Theo van Doesburg. O manifesto tem 6 pontos fundamentais. Primeiro, a arte é universal. Segundo, a obra de arte deve ser inteiramente concebida e formada pela mente antes de sua execução. Terceiro, o quadro deve ser inteiramente construído com elementos puramente plásticos, isto é, planos e cores. Um elemento pictórico só significa a si próprio. Quarto, a construção do quadro, assim como seus elementos, deve ser simples e controlável visualmente. Quinto, a técnica deve ser mecânica. E sexto, o esforço pela clareza absoluta. Nessa obra de Maurício Nogueira Lima, há uma espiral de triângulos, cujas arestas diminuem calculadamente. É interessante comparar o método sistemático de Nogueira Lima, que pintava à mão, com a obra Meta-Aura de Pascal Dombie, impressa digitalmente a partir de um algoritmo que repete uma regra, por exemplo, traçar uma linha de certa forma repetidamente. É uma obra de 2017 que obedece a todos os princípios da arte concreta. A repetição de módulos geométricos também é o processo de elaboração manual das obras de François Morellet, que nos anos 50 entrou em contato com a arte concreta ao visitar o Brasil. As tramas de Morellet ficam à vontade tanto na contemporaneidade da arte concreta quanto na contemporaneidade da era das redes rizomáticas digitais. Alexandre Wöllner aplicou os fundamentos da arte concreta em composições que serializam módulos geométricos de forma quase algorítmica. Ao longo de sua carreira, Wöllner priorizou o design gráfico, como também o fez Almir Mavinier, aproximando assim a pesquisa artística da comunicação visual em cartazes e logomarcas. É importante lembrar que na origem da arte concreta está o neoplasticismo de Mondrian e sua vontade de integração da arte no cotidiano. Outro jeito de aproximar arte e vida foi considerar a obra de arte como um quasi corpus, um ser. Essa era a proposta dos artistas que assinaram o Manifesto Neoconcreto em 1959. Para os neoconcretistas, seria preciso retirar a obra de arte da categoria dos objetos ou das máquinas e incluí-la na categoria das coisas mais parecidas com organismos vivos. Para além da discussão estética, o Manifesto Neoconcreto foi a semente artística de um projeto de país, o que ficará claro nos desdobramentos da arte brasileira do final dos anos 60, com seu caráter político, de combate ao condicionamento das mentes e dos corpos. A arte política e participativa que marca a produção brasileira do final dos anos 60 começou libertando a obra da parede, trazendo-a para o espaço do espectador. No espaço modulado número 6, de Lygia Clark, a moldura é utilizada como elemento composicional e não como fronteira entre a arte e o mundo. A pintura de Hércules Barsotti parece se inflar a ponto de gerar uma fenda amarela,
em um esforço para sair do plano da parede. O pluriobjeto de Willis de Castro reparte o espaço do espectador em dois, e as esculturas de Amílcar de Castro recusam o pedestal para simplesmente existirem no chão, como organismos vivos. Parecem cheias de vida as obras de Sérgio Camargo, que remetem a casulos ou colmeias, como se delas fosse sair um bicho com a organicidade dos seres moles de Tony Craig. Um organismo vivo existe no tempo, como esses grandes origamis da dupla Labô. Parecem máquinas meio vivas, parecem recolher o tempo em suas abas coloridas. É difícil pensar em tempo sem pensar em movimentos da sociedade. Mas o que o passado pode nos trazer? Dentre outras coisas, no passado está a expectativa de futuro. No poema Enterrado de Ferreira Goulart, de 1959, você vai levantando vários cubos até o menor, onde se lê a palavra rejuvenesça. Rejuvenescer relaciona-se ao retorno a um estado anterior, mais potente e esperançoso. A volta ao passado aqui proposta, portanto, não é retrógrada. Ela é contemporaneamente inovadora, porque o retorno é para um momento propulsor de invenções, de luta pelo novo, como foi a arte brasileira do concretismo e neoconcretismo. Mas o novo não surge do nada. Ao contrário, inventar o novo é abrir caminhos de concretização de futuros possíveis, que estão à nossa espera, como se fossem as esculturas de linhas finas de John Ho, aguardando para serem ativadas pelo nosso olhar. Nessa exposição, o passado faz surgir uma ideia de presente para o futuro.